estão felizes com Cristo? Oh glória, já podemos sentir a presença dele neste lugar. Se aqui está gostoso, imagina quando chegar o novo grande dia em que o Senhor irá nos receber e falar: adentra as portas do Cordeiro. Mas isso aí é só para quem vencer aqui na terra. Aleluia, se coloque de pé, abre no tempo da campanha. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Isso aqui já é um extraordinário de Deus acontecendo, irmão. O Espírito Santo de Deus pairando sobre a igreja. Quem está sentindo a presença dele vai dando glória, porque o anjo que o pastor falou não foi embora não. Ele está aqui com a espada desembanhada. Se você não glorificar, cuidado, crente. Aleluia. Oh glória, já estou sentindo a presença de Deus aqui. Abra suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 24. Aleluia, glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Oh glória, diz assim a palavra do Senhor: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondendo, dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Pode se sentar. Senhor meu Deus, Senhor Pai, coloco minha vida em tuas mãos, Senhor. Repreenda toda devagação da mente, Pai. Se ainda tiver um demônio sujo aqui tentando, Pai, querer tirar a atenção dos teus filhos, um crente girafa com o corpo aqui dentro e a cabeça lá fora, em nome de Jesus, repreenda agora, porque nós estamos aqui para se alimentar da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia fala, irmão, sobre os 3 jovens dentro da fornalha. Aqui foi esses dias de culto, 12º dia da campanha, falando homens usados para falar sobre o tema da campanha, sobre os versículos. Então todos já sabem a história que aconteceu. Só que uma coisa que me chama a atenção é o tema: o extraordinário de Deus. Se você ainda não recebeu a sua vitória, eu creio que a partir de hoje, se ela não chegou até você ainda, hoje é o dia de você agarrar ela igual Jacó segurou o anjo. Não deixe o anjo sair daqui sem você pegar a tua vitória, porque esse mês é o mês de dezembro, é o findar do ano. E se você não recebeu, irmão, coloca a tua cara no pó, coloca o joelho na terra, segura esse anjo igual Jacó disse: eu não vou te soltar enquanto tu não liberar minha bênção. Segura o anjo já está aqui nessa noite, glorificando, exaltando o nome dele. Você vai segurar o anjo para ele não levar sua vitória. Aleluia. Os 3 jovens da fornalha, eles não negociaram seus princípios. Uma coisa que me chamou a atenção foi que a obreira Giovana, ela falou sobre a fidelidade do crente. A fidelidade do crente, a fidelidade dos 3 jovens da fornalha. E os homens que eu vou citar aqui, todos eles eram fiel a Deus. Todos eles eram homens que queriam intimidade com Deus. Por que intimidade? Porque Deus, Ele quer tudo nosso. Ele quer a nossa adoração, Ele quer o nosso louvor, Ele quer a nossa exaltação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 vai dizer assim: que Deus, Ele nos quer alma, corpo e espírito. Estão pregando por aí que Deus só quer a alma, estão pregando por aí que Deus só quer o espírito, mas se esquece do corpo, porque o corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Cuida do teu corpo, cuida dessas 3 coisas, as quais, se você não tiver essas 3 coisas, você não verá Deus. A qual você não tiver essas 3 coisas, você não está apto para ouvir, para tentar as portas do Cordeiro. E agora, eu olhando para a Bíblia Sagrada, eu vejo que muita gente hoje estão se curvando para o pecado, estão se curvando para os desejos da carne, estão se curvando para as feitiçarias, estão se curvando para a vaidade. Como disse a nossa irmã, o Deus desse século, ela secou o entendimento de muitos. Muitos estão pregando a palavra, uma palavra linda, uma palavra que faz a gente chorar, mas não tem Jesus no centro. Eu sou o centro. Você vai conseguir, você vai ter, você vai chegar lá. Você não é nada, você é pó, você é barro, porque quem nos fortalece é o Todo-Poderoso que padeceu na cruz do Calvário por mim e por você. Então nós não somos nada,
que Deus ele quer a santificação. O que é a santificação? Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um povo hebreu, o qual eles no meio do deserto, a Bíblia nos relata que 1 milhão de homens, fora mulheres e crianças, eles saem da terra do Egito com todo o vapor correndo, e agora ali, quando eles se deparam a uma situação, o mar está na frente deles, não acabou, e eles olham para trás, vem Faraó com todo furor para acabar com o povo de Deus. Só que aí todos eles começaram a reclamar, todos eles começaram a murmurar. Só que nesse meio desse povo tinha um que tinha intimidade com o Pai, tinha um que ele não negociou os princípios, tinha um que ele buscava a intimidade. Quando ele subia no monte, ele falava: Pai, não me deixe sair daqui sem eu sentir a tua presença. A primeira vez que Deus apareceu para ele foi numa sarça ardente. Ele não ousou correr, ele tirou a sandália dos pés e foi chegando mais perto. É assim que nós temos que ser na presença de Deus. Nós temos que procurar chegar mais perto da intimidade, mais perto de Cristo. Tu quer descer, tu quer ver o extraordinário, desce, chega mais perto da sarça ardente. Ezequiel 47 vai nos dizer que Ezequiel, na sua visão, ele olha para o templo e ele vê torrentes, não é correntes, é torrentes de água saindo do templo, e aquelas águas, ela começou a inundar tudo, e ele olha e vê um anjo, um grande anjo, e o anjo olha para ele: filho do homem, siga-me. E aí ele pega e diz: vamos. E ele olhando para o anjo, e ele fala: mas anjo, a água já está no meu pé, siga-me. Anjo, a água já está no meu joelho, siga-me. Olha a profundidade que Deus quer que você adentre nele. Olha, mas anjo, já está na minha cintura, siga-me. Anjo, já está no meu peito a água, eu já não consigo mais, siga-me. É assim que nós temos que ser na presença de Deus. Nós temos que se aprofundar na palavra dele. Quando ele chega a um certo ponto em que a água já está no teu pescoço, ele já fala: eu não sinto mais o chão, estou flutuando, esse rio só pode atravessar nada. E o anjo olha e fala: agora se você entendeu, você está entendendo a intimidade que Deus quer contigo, você quer vivenciar o extraordinário de Deus, siga o anjo se aprofunda nos mistérios profundos de Deus. Muita gente fala: é loucura você rolar no chão, é loucura você gritar, é loucura você acabar com a sua voz glorificando a Deus. Mas eu falo: isso é intimidade, porque da onde Deus me tirou, eu ficava até 3 horas da manhã ouvindo aqueles velhos bêbados cantando horror, e ficava gago, rouco de tanto gritar. Porque que meu Deus, ele não precisa da nossa adoração. Mas uma coisa que eu aprendi nesse tempo é que para chamar a atenção de Deus, você tem que fazer de tudo. Para chamar a atenção de Deus, você tem que pular, você tem que gritar. Sabe por quê? Porque, Jesus, a minha voz te louva, mas o meu corpo também. Eu não consigo falar da minha voz, meu corpo te louva, porque eu fui escolhido por Deus para estar aqui nessa noite. E Ele está aqui nesta noite. Você quer experimentar o extraordinário de Deus? Busque, se aprofunde nos mistérios de Deus. Aleluia! E agora, o povo começa a murmurar. Quando eu estava vendo isso aqui, eu olhei e lembrei, porque Salmo 137 vai nos dizer que os homens chegavam e falavam assim para os exilados na Babilônia: ei, louva o hino para nós, canta para nós. Eles todo nervosinho: ai, eu guardei os meus instrumentos, não vou adorar a Deus, porque nós estamos em terra estranha. Você acha que no meio desses homens, quando eles estavam exilados, não tinha reclamação, não tinha murmuração, não tinha disque-me-disque? Mas o que eles decidiram, o que eles escolheram? Viver o extraordinário de Deus. Você quer viver o extraordinário de Deus? Não dê ouvido a quem está do teu lado, porque a palavra fala: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, filho do homem, não serás atingido. Porque quem está com você não dorme, quem está com você é fiel, ele zela por você. Ei, mas você não sabe o porquê que eles estão. Por que você está falando
extraordinário de Deus. Quando Deus fala para Moisés: o que tem nas mãos, Moisés? Um cajado. Use. Na hora que ele bate o cajado, o mar se abre e eles passam em terra seca. O extraordinário de Deus acontece. O extraordinário de Deus aconteceu. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um homem a qual, quando o Espírito Santo se apoderava dele, ele recebeu uma força sobrenatural. Certa feita vieram 1000 homens para bater nele, vieram 1000 homens para capturar ele. O povo que era inimigo de Deus, os filisteus, quando chegam, pega ele, joga uma rede em cima dele e sai puxando. O Espírito Santo dele se apodera, ele pega uma queixada, mata 1000. O extraordinário de Deus, um homem mata 1000 homens. Sabe por quê? Porque tinha intimidade. Sabe por quê? Colocava Deus em primeiro lugar na tua vida. Prova você vai ter, luta você vai ter, até porque vou lembrar, Jesus disse assim: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, filho. Tem de bom ânimo, sabe por quê? Porque ele desceu da sua glória, veio aqui como homem, pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso a graça se estendeu para nós. Você está querendo mais o quê? A graça nos alcançou. Só isso é motivo de você criar um certo caminho. Gruda no arado, não olha para trás, não olha para a direita, nem para a esquerda, mas sim para Cristo. E aí eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um profeta Elias, um profeta a qual, quando se levantou Jezabel, todos os profetas ficaram com medo, todos os profetas tremeram na base. É o que está acontecendo hoje. Muitos homens que eram usados por Deus estão vendendo, estão se corrompendo, estão negociando com o pecado. Mas Deus chamou verdadeiros adoradores que não negociam a sua fé, não negociam a sua intimidade com Deus, não se curvam para qualquer coisa, não se curvam para a vaidade, não se curvam para o pecado, não se curvam para os desejos da carne. Eles querem intimidade. E agora Elias chega, a Bíblia vai dizer, não tem genealogia, ele aparece do nada, e agora ele olha e começa a afrontar aquele povo. E agora Deus quer ouvir a sua adoração. Eu vou tomar uma água. Exalte ele por Deus. De Baal, faz aí um holocausto, mas pode fazer, clama o Deus de vocês aí, vamos ver se eles são fiel, se ele é verdadeiro para colocar fogo no holocausto. Faz prova. Muitas das vezes a gente está na fornalha com medo, escondidinho, se esquecendo que o quarto homem da fornalha está com a gente, se esquecendo que a fornalha é só para aquecer aquelas correntes que nos travam, as correntes que nos prendem, as cordas que nos amarram, que nos deixa a gente caminhar na presença de Deus, que não deixa nós chegarmos à intimidade com Deus. É isso que a fornalha é. Ela é para desamarrar, para queimar todas as correntes que estão te prendendo. Só que agora eles começam a clamar o Deus de Baal, começa a rodar em círculo lá, fazendo graça e tudo. E a Bíblia vai nos dizer que o Elias, com toda a autoridade, ele começa a caçoar os profetas. Ué, grita mais alto que às vezes ele está ouvindo. Ué, deve ser que ele está descansando, tirando férias, lá não pode atender vocês. E aí eles fizeram de tudo que é tipo de sacrifício, magia eles fizeram. Só que agora, quando chega a vez do homem de Deus, a qual tem intimidade e a qual busca e é o extraordinário de Deus, ele pega e fala assim: tá muito fácil para nós. Pega lá mais 4 vezes balde, traz 4 baldes, joga em cima do holocausto, molha essa madeira, molha essa pedra, molha esse novilho, molha tudo. E outra, faz um detalhe também, faz um rego da água e volta aqui, para você ver o Deus que eu sirvo. E agora, ali eles fazem isso, irmão, numa seca danada. Eu imagino que eles vendo aquelas águas sendo jogadas em cima daquele holocausto, falando: meu Deus, esse povo é doido. Se o Deus Baal, ele não ouviu, você acha que esse Deus vai ouvir? E agora eles começam a fazer isso. E agora, quando chega ali, ele exora ao Senhor. Por quê? Porque a intimidade, o cristão, quando ele tem intimidade com Deus, a fé dele é inabalável, igual aqueles 4 homens dentro da fornalha. O meu Deus pode nos livrar, eu creio que ele pode, mas se ele não nos livrar, ele vai continuar sendo Deus, adorado e exaltado entre gerações, nações, terra
ele começa a orar, e aquele coisa encharcada, aquele holocausto com água, aquele rego d'água, tudo, e eles, eu imagino que eram os profetas de Baal já cansados de tanto fazer graça ali para os deus deles, e ele fala assim: meu Deus, não sei como acendeu, calcula encharcado. E agora Elias ora ao Deus do céu, e agora a Bíblia vai dizer que veio uma bola de fogo do céu e consome o holocausto, o extraordinário de Deus. A campanha inteira foi falando sobre isso, e hoje, se você não recebeu a tua vitória, você vai chegar em dezembro com a tua vitória na mão. Palavra profética, receba, receba, receba. Ah, mas o meu marido, ele não quer saber de crente, o meu marido não quer saber das coisas de Deus. Eu também, certo dia eu cheguei na minha esposa e falei: amor, pelo amor de Deus, fala para os seus pais parar de falar de coisa de Deus para mim, sabe? Estava cego. Sabe quem que eu estava igual? O povo de Israel, quando vem chegando ali uma grande, o Golias, ele chega no vale, ele começa com a sua altura grande, um homem grande, guerreiro, filisteu de Gate. Ele chega ali e começa a afrontar o povo de Deus. E ali o rei Saul, ali que a Bíblia fala que o rei Saul era muito formoso, corajoso, e agora ele treme na base. O Israel inteiro, aqueles homens fortes, poderosos, na linha de frente, com cara fechada. Quando Golias grita: ei Saul, dá um homem para que ambos pelejemos. Se eu vencer, Israel, Saul vai ser o meu escravo. Mas se eu perder, coisa que não tem como acontecer, nós seremos escravos de vocês. E agora, a Bíblia vai dizer que 40 dias ele ganhou a guerra, sem bater em ninguém, sem tocar em ninguém, sem agredir ninguém. Hoje em dia, o gigante está gritando e tem muita gente igual Saul, tremendo debaixo do trono, com medo do grito do gigante. Sabe por quê? Porque esqueceram de buscar intimidade, esqueceram de buscar o mais importante, que é a intimidade com Deus. A Bíblia vai nos dizer que Enoque, ele andava com Deus, ele andou tanto com Deus, que Deus um dia chegou e falou: Enoque, vamos fazer um negócio? Vem para mim. Tomou para si, é a intimidade, é a intimidade. Você quer viver o extraordinário de Deus? Viva a intimidade com Ele. E agora, ali, Jessé pega e chama Davi, vai lá e eu quero saber notícias da batalha. Leva esses mantimentos para os seus irmãos, para os nossos guerreiros, me traz notícia da batalha. E agora Davi chega no vale. Imagino eu agora, minha imaginação, Davi descendo naquele vale, aqueles homens armados até os dentes, lança, escudo, espada. E agora eles começam a olhar e falar assim: oh, é muito dinheiro gasto na guerra, hein? Olha, meu Deus do céu, quantos? Aí logo ele vê os 3 irmãos dele, Eliabe, Abinadab e Samar. Ele chega, imagina, eu falei: Eliabe, papai quer saber quantos filisteus você matou, Eliabe? Ei Samar, quantos filisteus você chutou? Ei Abinadab, quantos você matou? Só que aí Davi espera a resposta. Imagino eu que eles ficaram quietinhos, sem graça. Só que enquanto eles estavam falando, tu vem subir ao vale, o gigante Golias, mais um dia, ele começa a afrontar o povo do Deus vivo. Só que quando Davi, ele não tinha as escamas nos olhos, porque quando Deus ungiu, quando Deus te separa, quando Deus te chama para uma obra, ele tira todas as escamas dos seus olhos. Você começa a ficar sensível com as coisas de Deus. Você começa a olhar o teu irmão com um olhar de amor, aquele irmão que você muitas vezes quer esganar. Você agora começa a interceder pela vida dele, porque o Espírito Santo arrancou as escamas dos teus olhos, arrancou as escamas do teu ouvido, arrancou as escamas do teu coração. E agora Davi escuta aquilo lá e ele se revolta. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? É isso que nós temos que ser. Nós não temos que dar ouvido para o gigante. Gigante está gritando aí, falando que é normal você viver em 2 casamentos, falando que é normal você trair, falando que é normal você se deitar com pessoas, é normal você viver uma vida de fornicação, é normal você viver na conaguinho junto com o mundo, é normal. Mas a palavra vai dizer que é crente, é fiel, vai na contramão do mundo. Aqueles que estão falando, sabe por quê? Eu lembro de João Batista, quando o rei Herodes estava ali, cheio do seu poder, se achando que era um Deus. João Batista chega lá
e começa a jogar limpo os pecados dele na frente de todo mundo. Ei, não é você que está dormindo com a tua cunhada. E é isso que nós temos que ser, irmão. Nós não temos que ter medo de status, nós não temos que ter medo do gigante, nós não temos que ter medo do que vão falar de você. Ah, mas é santarrão. A Bíblia fala: sede santo, assim como eu sou santo. Se você não é santo, vai para o inferno e sai de perto de mim, porque a minha palavra vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós não temos que ter amizade com o mundo, nós temos que andar na contramão do mundo. Está falando que é normal? Fica aí pro seu normal, sabe por quê? Porque eu estou indo para o céu, o meu destino é o céu, eu quero morar no céu. Ah, mas isso aí é muito antiquado, faz muito tempo. Hoje, agora estão falando que é uma transição geracional que está passando de uma geração para outra. Agora é o tempo do oba-oba, o tempo do pode tudo. Só que me responde uma coisa: no tempo em que tudo era pecado, que você não podia rapar a canela do pé, que você não podia usar um short, e Deus provou o irmão Antônio, e ele foi aprovado, porque ele não negociou a fé, não negociou os princípios, não negociou o que Deus ensinou para ele. É normal você andar sem camisa, é normal você tomar uma geladinha de vez em quando, é normal, porque está transicionando de geração, está mudando a geração. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus, eu sou Deus e não mudo, eu sou mesmo ontem e hoje e sempre será Deus. Então, se você acredita nisso, glorifique, exalte, porque Deus chegou neste lugar. E agora, Davi, ele fica raivoso. A Bíblia fala que ele se enfurece, e a Bíblia fala que nós pode ficar só pode pegar, mas pegar é normal, mas não pode pegar. E agora ele vai contra Golias. Não, eu vou contra isso. E é o extraordinário de Deus acontece. Por quê? Porque de intimidade buscava o tete a tete com o Senhor. Ele chega no Saul e fala: quando eu cuidava das ovelhas de meu pai, veio um leão e um urso, eu matei, e esse gigante vai ser só mais um. Olha a fé desse homem. Nós temos que ter fé. Muito é falado aqui: Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai te dar. Mas você está exercendo a tua fé, você está buscando o extraordinário de Deus. Busque o extraordinário de Deus. Aleluia. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um homem cujo Paulo caminha para Damasco, e ali ele tem um encontro com Deus. Um homem é a qual, quando Estevão estava pregando para os homens, os doutores, ali ele estava falando. Começou sobre Abraão, foi para Moisés, passou por Elias, e os sacerdotes, os fariseus, saduceus, tudo olhando para ele dizendo: oh, esse aí é um homem de Deus, um homem sábio das Escrituras. Só que quando ele pega e fala, quando aperta no calo, fala: mas Jesus veio e vocês não reconheceram. Ali, já em furor com eles todos, pegam pedra e apedrejam Estevão. E quando Estevão está quase morrendo ali, ele olha para os céus e diz assim: Pai, ei, vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. Só que o que me chama mais atenção, já falei isso aqui uma vez e repito, é a oração mais linda da Bíblia. Porque quando ele olha para o céu, aqueles homens estão com furor apedrejando Estevão por pregar a palavra. Ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É essa intimidade que nós temos que ter. Quem está te caluniando, quem está falando de você, fala: Pai, tem misericórdia, eles não sabem o que fazem. Abra a visão deles para que eles possam ver o sobrenatural de Deus. Abra a visão deles para que eles possam ver o quarto homem da fornalha que está conosco nesta noite. Aleluia. E agora Paulo, e ele joga, os fariseus jogam a capa no pé de Paulo. Paulo, com raiva daquilo ali, ele chega e pega uma carta para matar todo tipo de cristão, todos os que processam a fé. Vou atrás e vou matá-los todos, porque isso não é inadmissível. Eles morrem e não negam esse Cristo. Só que uma coisa eu falo, isso já era trabalhar de Deus.
E agora, na caminho para Damasco, um homem que era totalmente distorcido, que nós olhamos para ele hoje e falava assim: esse aí não tem mais jeito. Ele chegava, ele chutava a porta dos crentes, igual nós estamos aqui. Ele saia degolando cada um aí e achando que estava cultuando a Deus. Só que aí, quando ele chega no caminho para Damasco, aleluia, a voz de cima clama: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ali a Bíblia vai nos dizer que ele foi até o terceiro céu e foi um dos maiores pregadores, um dos maiores evangelistas da Bíblia Sagrada, o extraordinário de Deus, aleluia. E eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo uma mulher a qual ela padecia há 12 anos de uma enfermidade, só para vocês saberem, muitos não sabem. Em Levítico 15 vai dizer assim, que quando os livros da lei, quando uma mulher ela estava no seu ciclo menstrual, ela era considerada impura. Então o que eles faziam? Eles pegavam esta mulher e tiravam fora da cidade, ficava isolada sozinha lá. E muita gente fala que a mulher sofre hoje. E também tinha uma coisa: se ela estava no seu ciclo menstrual e se ela sentasse numa cadeira, aquela cadeira tinha que jogar fora, tinha que tacar fogo. E se um homem ou outra mulher encostasse nela, ela era considerada impura até no outro dia. Isso era aquele tempo da lei. E agora essa mulher, padecendo dessa enfermidade há 12 anos, ela chega ali, gastou tudo que ela tinha. A Bíblia vai nos dizer que tudo, as riquezas que ela tinha, ela gastou tentando achar uma cura. Quantos não estão aí gastando com um médico, gastando com fisioterapia, gastando com tudo que está tendo, todos os bens que conquistou, está indo tudo por água abaixo, por conta da enfermidade. Mas eu vou dizer para você, você não vai precisar, porque temos testemunho vivo aqui. O homem não precisou gastar nada, mas sabe por quê? Porque quando ele precisou, a intimidade com o Pai estava em dia. A igreja desceu em oração e Deus deu a vitória a ele, aleluia. E agora aquela mulher, ela escuta falar que Jesus está na cidade, Jesus está andando na cidade. Ela não se importa, irmão. Uma coisa que me chama a atenção é que quando ela vê Jesus e Jesus está passando, eu imagino que aqueles que estavam com ela vai falar assim: você é doida, mulher, lá você vai ser apedrejada se você entrar no meio dessa multidão. Não quero saber. O quarto homem da fornalha está passando ali e ele está com a minha vitória, e ela rompe aquela multidão. Só no toque ela é curada, e Jesus está passando no teu meio aí. Toque nele, toque nele, toque nele, toque nele, toque, toque, porque ele falou assim, quando ela tocou, ele para e diz a seus discípulos: quem me tocou? E os discípulos vão falar: mestre, você não está vendo que essa multidão te assola, essa multidão te aperta, essa multidão está chutando, empurrando. Aí o Senhor vem falar: quem te tocou? Meu Deus. Aí ele pega e fala: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E o quarto homem está passando aí, ele está cheio de virtude para te dar. Encosta nele, encosta nele, encosta nele, encosta pelos olhos da fé, encosta nele, porque você vai ser renovado nesta noite. A presença de Deus está aqui. Essa é a hora. No mês de dezembro não vai virar o ano sem Deus dar a tua vitória, sem Ele entregar a tua vitória. Você não adentrará o ano de 2027 sem Deus dar a tua vitória, porque esta campanha é poderosa, irmão. É viver o extraordinário de Deus. Nós precisamos viver esse extraordinário. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estavam na prisão, e ali a Bíblia fala que depois de açoite, todos eles sangrando, ferido, machucado, por expulsar um demônio do adivinho de uma jovem, fazendo a obra de Deus, apanhado. E hoje muitas vezes a gente não quer fazer a obra de Deus. A gente tem comida em casa, tem uma vida totalmente confortável, e muitas das vezes a gente fazendo chaminha com Deus. Mas Paulo e Silas estavam açoitados ali, e a Bíblia vai nos dizer que perto da meia-noite, eu acho engraçado, porque quando chega esses milagres extraordinários na Bíblia, eles falam até a hora, o horário. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam.
Perto da meia-noite, Pedro, a igreja fazia contínua oração por Pedro. E ali os outros presos o ouviam. Quando Paulo e Silas estavam cantando, adorando, eu imagino que ali aqueles prisioneiros falando assim: rapaz, esses homens têm de tudo para eles reclamar. Eles têm de tudo para largar a fé e ir embora daqui, largar esse Deus, porque eles estavam trabalhando para Deus, apanhá-lo, estão açoitados, não aguenta nem se mexer, está algemado, amarrado na humilhação, mas mesmo assim, nada parou a adoração, nada parou a intimidade, nada tirou o foco, nada negociou os princípios que eles tinham adquirido. E ali a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente sobreveio um terremoto, e os alicerces de todos foram soltos, os grilhões de todos. E sabe o que Deus revela nesta noite? É que o anjo está aqui. Se tem grilhão na tua casa, se tem grilhão na tua família, se tem um demônio que está trabalhando no teu lar, hoje vai cair por terra, porque Jesus está ouvindo a tua adoração. A tua adoração chegou no trono, a tua adoração Jesus ouviu. O anjo pegou a tua adoração e levou. Olha, não se assuste não, se você chegar em casa, aquele desviado de só te afronta, chega e fala assim: vamos orar, vamos buscar, eu estou com fome de Deus, eu estou com sede de Deus. Não liga não, é porque Deus ouviu a tua oração. Assim como Paulo e Silas estavam orando e cantando, você está cansado, veio aqui adorar, glorificar, exaltar. E a diferença é que a nossa guerra é espiritual, é o nosso cansaço, é a nossa carne querendo falar: não, vai não, é 12 dias de culto e monte, quem que aguenta? Você tem que levantar cedo da manhã, rapaz. Aí você levanta todo dia, tá igual um zumbi, mas quando você está andando no dia, o Espírito Santo está falando com você, as lágrimas estão descendo. Não tem coisa melhor, não tem cocaína, heroína, não tem cerveja, não tem cachaça que faz isso com você. Você sente uma coisa, uma alegria tão imensa. Você começa a caminhar falando com Deus. Ah, será que é o meu subconsciente? Não, é a voz de Deus falando para você. Chega naquele ali, fala do meu amor para ele. Chega nesse aqui, fala que Jesus ama ele. Chega naquele ali, leva o evangelho de Deus, leve a tua vitória. Sabe por quê? Porque mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo na provação, você não negou, você deixou o cansaço de lado. Você falou: peraí, carne, eu vou te dar um chute, porque eu vou adorar meu Deus, eu vou fortalecer o meu espírito. Até porque Gálatas fala carne e espírito. Toda pregação eu falo sobre Gálatas. Sabe por quê? Porque é para nós aprendermos que a carne e o espírito, um se opõe contra o outro. Se nós estamos alimentando o espírito, nós vivemos o extraordinário de Deus. Sabe o que é o extraordinário de Deus? Ontem aconteceu o extraordinário de Deus no monte. Quem estava lá pôde contemplar. Chegando em casa, minha esposa falou que quando a Bruna estava lá no chão, ela foi orar para ela. Olha só o poder da oração em grupo. Muitas das vezes, muita gente fala, um monte de gente gritando, muita da gente não dá para ouvir nada, porque é muita gente falando, mas o Papai do Céu escuta. Quem crê que o Papai do Céu escuta? É isso aí. Aí chegou em casa, ela falou: amor, eu tive uma coisa sobrenatural. Eu estava orando pela Bruna, e aí vi uma voz na minha cabeça falando assim: a Bruna não acredita nessas coisas, para de orar por ela. Só que bem na hora que falava, eu ouvi seu pai falando em línguas, e na hora aquele pensamento dissipou da minha cabeça. Esse é o extraordinário de Deus, é o extraordinário de Deus acontecendo no nosso meio, é o extraordinário. Meus irmãos, se você soubesse o tamanho da importância de nós se reunirmos e o adorar e buscar a Deus. Deus, ele salva a vida, Deus, ele muda cativeiro, Deus transforma pessoas. Só na nossa adoração, só no nosso louvor, só na nossa oração, ele muda caráter, ele muda vidas, ele transforma de uma forma sobrenatural. E por último, para encerrar, o extraordinário de Deus é quando Jesus está no madeiro, ali naquela cruz, aleluia, está pendurado lá, e agora ele está olhando para o céu. E tudo que você vai ver na Bíblia tem um equilíbrio.
o equilíbrio. Mas antes de chegar nisso aqui, eu vou falar de uma história que muitos falam que é mentira. Muitos teólogos até hoje estudam falando que não existiu. É sobre Jó. Jó foi um homem que foi provado da pior forma possível. Satanás chega até o Senhor e fala. Deus fala para Satanás: de onde tu vens? Eu venho de rodear por aí, de rodear o mundo. E aí eu encontrei o servo Jó, um servo fiel, um servo temente. Olha só o que nós aprendemos com Jó. Um homem a qual ele não se contamina com o mundo, um homem a qual ele não negocia os seus princípios. E ali Deus fala para ele: pode tocar, toque em tudo que ele tem. Só que uma coisa que eu não quero que você toque é no seu coração, é na intimidade comigo. Isso você não pode tocar. E aí todos conhecem a história que o Satanás no inferno pega tudo que Jó tinha, mata os filhos, arranca todas as suas riquezas, lança uma enfermidade na pele de Jó, e ainda por último usa a esposa de Jó. Fala: ei, amaldiçoe esse teu Deus que morre e acaba com essa tua dor. Amaldiçoe esse teu Deus. Só que uma coisa que me chama a atenção é que quando Jó diz para ela: você quer o bem de Deus e não quer as coisas más, até a destruição total ele atribui a glória a Deus. O que nós aprendemos com isso? Muitas das vezes nós falamos: foi o diabo. E realmente foi o diabo, mas foi com a permissão de quem? Quem que permitiu ele tocar? Quem permitiu ele tirar? Foi de Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Está difícil, está doendo. Glória e honra para o Todo-Poderoso. Porque se não fosse a permissão dele, eu não estava aqui. Se não fosse a permissão dele, você não estava aí. Sem a permissão dele, nós não estávamos aqui. Mas ele deu a permissão. Então, se você está passando pelo vale, se você está passando pelo deserto, se você está passando pela fornalha, é porque Deus quer mostrar o extraordinário através da sua vida. E o extraordinário de Deus através da sua vida pode mudar a geração inteira, pode mudar vidas, meus irmãos. E agora, voltando ali em Jesus, quando Jesus está na cruz do madeiro, ali levanta-se o da esquerda e começa a afrontar ele. Ei, você não é o filho de Deus, o rei dos judeus? Mostra para esses circuncisos tudo aí, ó, que você é Deus, rapaz. Desce dessa cruz, mostra que você tem poder sobre os céus e a terra. A afrontar Jesus. E ali, meus irmãos, eu imagino que Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus era homem, e quando ele está no Getsemane, ele soa sangue e fala: Pai, se for preciso, afasta de mim esse cálice. A carne dele gritando. Só que ele fala: mas que não seja a minha vontade e a tua vontade. Aleluia. Aleluia. Só que o que me chama a atenção é que na mesma hora que o diabo está gritando no ouvido dele aqui, Deus levanta do outro lado e fala: ei, eu sei que o Senhor é Deus. E quando o Senhor adentrar no paraíso, lembra-se de mim. E Jesus olha para ele e fala: ainda hoje estará comigo no paraíso. É isso que é a luta incessante entre a carne e o espírito. A carne vai fazer você parar, a carne vai querer fazer você se prostrar, a carne vai fazer você a se juntar, a vender os seus princípios. Mas Deus manda o Espírito Santo, fala: ei, não é assim, não é assim que você aprendeu. Ei pai, oi meu sogrão, veste um short aí, vamos lá no praia, vamos lá no banho. Não, a carne falando: vamos lá, vai estar todo mundo assim, só você vai estar diferente. Vai estar todo mundo diferente, só você aí, vai estar todo mundo errado, só você está certo. A carne gritando: eu quero, desejo da carne. É verdade, eu não vou passar essa vergonha. Mas na hora o Espírito fala para ele: não negocie os seus princípios, não negocie a tua fé. Sabe por quê? Porque eu não quero só metade, eu quero corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Oh, glória, você não vai finalizar esse ano sem a tua vitória, em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Aleluia!
teu sacrifício. Coloca de pé, igreja. Aleluia. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus, que aceitar nessa noite? Vem na frente que eu quero orar. Oh, glória! Alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor e queira reconciliar nessa noite?